Fala, turminha! Tudo pizza com vocês? Fala, meu gás nobre! Mais uma aula de Química com o professor JP. E hoje vamos dar continuidade no bloco de conteúdo sobre estequiometria, cálculos estequiométricos. São cálculos estes que estão relacionados com a proporção dos coeficientes que são utilizados para o balanceamento da equação química. Esses coeficientes, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Eles que determinam a proporção entre número de mols, números de massa, números de volume, né? Constante de Avogadro ou número de Avogadro. Então, hoje vamos dar continuidade na segunda aula sobre estequiometria, mostrando para você, ó, vem cá, presta bastante atenção, a relação entre massa molar. Por que eu coloquei massa molar? Ou simplesmente colocasse massa versus, né, massa. Eu fiz isso para você, aluno, entender o seguinte: é a massa molar de quem? Da substância. Versus a massa da substância em gramas. Para ter uma distinção na tua mente. Ou seja, a massa da receita. Aquele valor numérico em gramas que apresenta no enunciado da questão. Então, vamos aqui com o professor analisar passo a passo como você vai proceder para responder estas atividades envolvendo cálculos de estequiometria, tá? Nada mais do que cálculo simples de regra de 3. Mas para chegar no cálculo de regra de 3, precisamos o quê? Ter uma sequência de interpretação deste enunciado, tá bom? Massa molar, eu sei que eu vou utilizar o quê? Tabela periódica. Para encontrar na tabela periódica as massas atômicas individuais de cada átomo daquele. Tudo pizza? E essa outra massa, eu não preciso buscar na tabela periódica, ela já vai ser dada no enunciado, é o que eu chamo de massa da receita. Primeiro passo, olha só, olha aqui. Vem comigo e analisa. Primeiro passo que você tem que fazer: escrever a equação química. O Enem, eu vou dizer para vocês, o Enem, ele é artista em colocar o enunciado sem fornecer a reação para você. Você, por meio da interpretação da questão, você vai criar, escrever, equacionar esta reação. Então, nem sempre os exercícios, aqui, ó, nem sempre os exercícios vão te fornecer reação química. Você vai ter condições, você tem capacidade para escrever esta equação química. E não simplesmente esperar ser dada a equação química em todos os exercícios para ti. Então, você tem que ter essa interpretação minuciosa, escrevendo a equação por meio de uma linguagem escrita no enunciado. Então, o Enem, se liga, o Enem é dono disso. Então, o primeiro passo é escrever a equação química. Se ela já for dada, ó, chuchuzinho, já era, tchau, né? Mas se caso não tenha, então eu te coloco como primeiro passo escrever a equação. Segundo, mesmo que você vai escrever ou que a equação já esteja apresentada no enunciado, você vai ter que fazer o quê? Olha aqui, ó, turma, balancear a equação química. E quando fala em balancear, é procurar coeficientes estequiométricos, os números que te dá aquela proporção, entendeu? Entre reagentes e produtos. Se liga, fica bem atento a essa parte. Terceiro passo, olha só o terceiro passo aqui. Usar a tabela periódica. Trabalhar cálculos estequiométricos sem uso da tabela periódica é muito difícil, porque são 118 elementos químicos na tabela. E saber massa de todos, eu vou dizer para você, nem o JP aqui sabe, hein? E são 23 anos de profissão. Então, a tabela periódica, ela não foi feita para você decorar, para você estudar, interpretar, saber filtrar as informações, tá bom? Então, o terceiro passo, usar a tabela periódica, para quê, Jota? Para calcular as massas molares. Olha a relação lá em cima, massa molar. Por isso que eu coloquei separado, massa molar
versus a massa da substância em gramas fornecida no enunciado. Tá? Ficando informação para você aí. Então, você corre lá a sua tabela periódica. Tem exercícios, né, que aparecem as massas dadas no enunciado mesmo, lá no rodapé. Entre parênteses, dados, aí dá a massa específica de cada um deles, né? A massa atômica, melhor dizendo, né? Dá a massa atômica, às vezes a massa em gramas por mol, que já é a massa molar. E aí você já faz uso, tipo assim, eu não preciso olhar a tabela periódica, mas eu te deixo aqui que você tenha posse da tabela periódica. E nem todos os vestibulares também te fornecem a tabela periódica com as informações como estas eu estou te falando, massa atômica. Tá? Geralmente dá número atômico. Algumas informações aleatórias lá, né? Do decorrer da avaliação, da prova. Quarto passo, olha só o que é que você vai fazer no quarto passo. Usar a massa da receita. Você está vendo que aqui você está usando a massa da receita? Ou seja, do enunciado. Então, primeiro passo, você pega a equação, escreva. Segundo, balanceie, beleza? Terceiro, eu busco a tabela periódica e faço o cálculo da massa molar, no cantinho lá, como rascunho, para poder colocar abaixo de cada substância que está sendo retratada lá no enunciado. E o quarto passo, eu vou lá no enunciado ou naquela receita e pego aquela massa da receita e coloco abaixo da substância que ele faz a relação. E, por último, resta efetuar o cálculo por meio da regra de 3, que é o quinto e último passo que eu coloco aqui para você. Vou ajeitar aqui a câmera. Então, o quinto passo está aqui, ó, regra de 3. Então, por meio desta regra de 3, é que você fecha o quê? A questão. Todo procedimento envolvendo estequiometria. A reação química, ela te deixa bem à vontade para trabalhar com regra de 3. Porém, obedeça às etapas, os passo a passo. Vou te mostrar agora situações que você vai colocar em prática como efetuar estes cálculos, tá? Lembrando, massa em gramas. Se tiver já em toneladas, você vai converter para gramas, tá? Se tiver a massa fornecida em quilograma, você converta para gramas. Sempre massa em gramas. Tá tudo bem? É muito difícil ter um problema pedindo massa em quilos. Às vezes vai aparecer, muito difícil. Mas você fica atento às alternativas, tá? Às vezes vai ter grama, às vezes vai ter quilo, mas você deixa tudo padronizado para grama. Caso ele peça em quilo, é uma jogadinha a mais para você converter o que você achou em gramas para tonelada ou para quilo. Tudo pizza, mas é tudo trabalhado com grama. Né? É a unidade de medida aqui que você tem para os cálculos estequiométricos. Grama. Tudo bem? Então, agora eu vou deletar essas informações aqui e vou vir com uma nova transição e colocar situações que você vai interpretar aqui junto e resolver. Olha só, vamos aqui a essa primeira questão que eu vou fazer com vocês. Ó, primeira questão, beleza? Eu tenho aqui a primeira questão. E vou falar com vocês a questão. Não vou fornecer aqui a equação, como diz lá o Enem, né? Eu falei para vocês. O Enem retrata muito bem disso. Olha só. A combustão da gasolina produz gás carbônico e vapor d'água. De acordo com estas informações, qual a quantidade de gás carbônico produzida na queima de 200 gramas deste combustível? Em momento algum, eu escrevi a equação lá no enunciado. Então, a combustão da gasolina produz gás carbônico e vapor d'água. Com base nestas informações,
qual a quantidade de gás carbônico produzida ou liberada na queima de 200 gramas deste combustível? Pronto, é uma pergunta. Então, o que é que você vai ter que transcrever da linguagem para a representação de equação? Ó, gasolina. E aí, você não tem a fórmula da gasolina, mas, às vezes, ele coloca entre parênteses, tipo que é um composto que você não é obrigado também a saber de cabeça, ele costuma colocar entre parênteses, talvez a fórmula molecular, e o restante, que é mais simples, você complete, tá? Então, olha só, C8H18. Então, aqui eu tenho a gasolina, C8H18, né? O isooctano, também falado muito, né? É um composto, né, de nome gasolina. Tá? Gasolina aqui, eu tenho outro nome também, 2,44-trimetilpentano, né? Se você for fazer estrutura aqui dentro de uma orgânica. Mas eu tenho aqui C8H18, é o combustível, tá? Mas, se vai queimar, precisa do gás oxigênio, porque olha só, ele diz combustão. Então, coloque na cabeça aí de vocês que combustão é queima. E para queimar qualquer tipo de combustível, seja uma rede, seja um pedaço de plástico, seja os combustíveis, tem que ter o quê? O comburente, que é o gás oxigênio. E o combustível aqui não importa, mas ele vai ser queimado. E formado, ó, setinha, formado gás carbônico, porque todo composto que é considerado combustível e tenha o elemento carbono, vai liberar o gás carbônico. Vai liberar gás carbônico. A setinha em cima lá mostra que ele está desprendendo. E vapor d'água. Vapor d'água. Molécula da água, né? Estado físico, não importa, é H2O, tá? Porque eu tenho hidrogênio no composto que está sendo queimado, que vai reagir com gás oxigênio e formar moléculas de água. Como está queimando, pessoal, não tem nada ali no estado líquido, né? O produto aqui já é gás, é vapor e gás está sendo liberado. O líquido está aqui, ó. Tá? Aqui está o combustível no estado líquido, aqui o estado gasoso, gás carbônico no estado gasoso e a água no estado também vapor, né? No estado aqui vapor. E aí o que é que acontece? Você escreveu a equação, né? Escreveu, né? Então agora você faz o quê? O segundo passo. O segundo passo, turma, você vai balancear, tá? Primeiro passo está aqui. Escreveu a equação. Segundo, vamos balancear. Quantos carbonos? 8. Aqui, eu vou colocar também, olha o número, 8. Correto? Porque eu tenho 8 carbonos, para não alterar, então, sabemos que aqui vai ser cravado o número 1. 8 carbonos, 8 átomos de carbono. Agora, olha os hidrogênios. 18 vezes 1 dá 18. Olha quantos hidrogênios você tem. 9. Para colocar aqui, vezes 2 vai dar 18. Certo? Ó, olha os coeficientes aí. Estequiométricos. 9 vezes 2, 18. E aqui eu tenho 18. Restou quem? Oxigênio. 8 vezes 2, 16, que é 8 vezes 2. Se 8 serve para o carbono, serve para o oxigênio, tá? 16. Do mesmo jeito aqui, ó. 9 vezes 2 dá 18 hidrogênio. Já igualamos. Mas eu também tenho 9 átomos de oxigênio. Então, 9 mais 16 aqui dá 25. Dá 25. Somando os oxigênios, dá 25. E aqui eu tenho 2. Então, qual é o número que multiplicado por 2 que vai dar 25? Entende? Se deu lá 25, então você já pega aqui, ó, o número 25, que é a soma lá, dividido por 2.
Você achou um coeficiente. Quanto que é a metade de 25? 12,5. Você poderia estar colocando também 12,5, que é a metade. 12,5 vezes 2, que é a molécula do gás oxigênio, a 2 átomos, também vai dar quanto? 25, que é a soma dos dois aqui, ó. Tá? Porque aqui você tem 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1 oxigênio dá 9. Somando dá 25. Divido por 2 aqui, ó. A soma de lá eu divido por 2. Já deixo na fração, 25 sobre 2. Se dividir 12,5. E aí, você escolhe qual o coeficiente que você quer deixar ali. E geralmente nós trabalhamos com números inteiros, né? Com números inteiros. Tipo, qual o menor número que multiplica 12,5 que vai dar 25? Aí toda a equação passa a ser multiplicada por 2. E a proporção, ela se mantém. Vai dar correto. Né? Aí o que é que acontece? Ele perguntou o quê? Ele me deu a gasolina, tá? Vamos colocar aqui a fórmula da gasolina. Esse combustível aqui, ó. E ele também perguntou a quantidade de gás carbônico, né? São as duas substâncias que nós vamos trabalhar na relação, ó. Lembra que ele disse que, com base nesses dados que foram descritos para você montar a equação, ele perguntou 200 gramas desse combustível sendo queimado, quantos gramas de gás carbônico vão ser produzidos, liberados? X. Então, quais são as duas substâncias das 4 que ele relacionou? O combustível, o isoctano, e o gás carbônico que vai ser produzido. Então, agora vamos para o terceiro passo. Vamos calcular o quê? A massa molar da substância. Usando o quê? Tabela periódica. Vamos fazer as continhas. Tudo bem? Ó, carbono. Qual que é a massa atômica do carbono na tabela periódica? 12. Multiplicado por quanto? 8 vezes. 12 vezes 8, 96. Certo, turma? 12 vezes 8. Agora é o hidrogênio. Vá até a tabela periódica e encontre lá. Qual que é a massa atômica do hidrogênio? 1. Mas eu vou multiplicar por quanto? 18 vezes que se repetem. Então, aqui vai dar 18. E aqui é 1 mol, né? Então, 1 mol dessa substância. Então, você vai ter 6 mais 8, 14. Vai 1, 9 mais 1, 10 e 1, 11. Então, aqui você tem 114 gramas para 1 mol. O que é que você achou? A massa molar da substância. Essa massa está no exercício? Não. O que está no exercício é o que ele forneceu, que se queimar 200 gramas dessa substância, quantos gramas do gás carbônico vai para a atmosfera? Essa é a pergunta. Então, o que está no enunciado, a massa da receita, está lá em 200 gramas. Tudo pizza? Agora, a massa molar foi encontrada dessa substância. Vamos encontrar da massa molar aqui também. De quem é a outra substância que está envolvida? Do gás carbônico. Então, ó, gás carbônico, né? Tem o carbono que vale 12, multiplicado por 1, olha só. Aqui, quando não aparece, esquece o 8 por enquanto. 1. Então, aqui vai ser igual a 12. O oxigênio vai na tabela periódica e procure a massa atômica dele, vale 16. Aí eu multiplico por quantas vezes? 2. Vai dar quanto? 32. 2 mais 2 é 4. 3 mais 1 é 4. Então, você tem 44 gramas por mol. Só que, olha o coeficiente que você encontrou no segundo passo, que foi o balanceamento da equação. 2. 2 não, 8. Então, você vai pegar o número 8 e multiplicar pela massa da substância. Certo? Porque isso aqui que você encontrou é a massa molar da substância CO2. Agora, multiplica esse valor por quanto? 8. Aqui foi multiplicado o valor por quanto? 1. Então, o 1, ó, não precisa nem colocar, porque vai continuar a mesma massa de 114. O coeficiente 1 é elemento neutro. E aqui? Então, resolvendo, 8 vezes 4 é 32. Subiu 3.
8 vezes 4 é 32. E 3? 35. O quê? Gramas por mol. Então, qual é a nova massa da substância na proporção de 8 mols? 352 gramas. Certinho, pessoal? Então, primeiro passo, equacionamos. Segundo, olha lá. Segundo, nós fizemos o balanceamento colocando os coeficientes estequiométricos. Terceiro passo, estamos calculando as massas molares de cada substância envolvida no enunciado. Envolveram duas substâncias. Gasolina está sendo queimada. Está liberando gás carbônico e água. Ele disse, se queimar 200 gramas de combustível, no caso a gasolina, vai liberar quantos gramas de gás carbônico para a atmosfera? X. Mas para chegar na regra de 3, que é o ponto final, que é o quinto passo, nós estamos o quê? Resolvendo as massas molares com as proporções que está sendo feita. Ok? Agora, vamos resolver o problema. Ó, essa substância aqui correspondeu à massa de quanto? 114 gramas. Está para essa massa do gás carbônico foi quanto? 352 gramas, certo? Essa massa aqui é da gasolina e essa massa aqui é do gás carbônico. Tudo pizza? E olha o que, é que você encontrou. Massa de cada uma delas, tá, pessoal? Muito importante isso. E agora, o valor da receita. Agora você precisa da massa dada na receita. Tá vendo lá? Você está agora no quarto passo, buscando a massa da receita, o que está no enunciado. Quantos gramas ele forneceu e de quem? Ele forneceu 200 gramas do combustível. Então, 200 gramas do combustível, eu não vou colocar aqui debaixo do 352. Porque 352 está relacionado ao CO2, gás carbônico. Eu vou colocar 200 aqui, ó. E do lado de lá, olha só o que aqui sobrou. O X. Então, o que é que você está aplicando aqui para resolver? Regra de 3. E agora, com suas calculadoras em mãos, você procura maneira de resolver o probleminha. Tá bom? Então, você vai multiplicar segundo as informações cruzadas aqui, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Vamos resolver a paradinha aqui. E essa paradinha para resolver, eu vou apagar a parte de cima lá. Vou apagar essa parte de cima para efetuar o cálculo final, que diz respeito a essas informações aí. Então, vai ser 114 vezes X. 114 vezes X. 200 vezes 352. Então, 114 vezes X é igual. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 3, 1 e 1 subiu, 7. 2 zeros para o final. Você tem 70.400. O que você vai fazer com X? Isolar. Vai pegar 70.400 e passar dividindo pelo 114. Aqui ele está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, o X aqui já vai me dizer o ponto final da história. Aí você vai efetuar a continha. 70.400 dividido por 114. Deu quanto? 617,54 gramas, né? Aproximadamente, de quem? Do combustível da gasolina. Olha lá. Então, chegamos a um final. 617,54 quê? O quê? Isso aqui é interessante, ó. Você não pode esquecer da unidade, ó. Gramas de quem? Da gasolina. Então, se com a massa molar que foi 114, produz já 352, imagine com 200. Ó. Não é isso? Ó, quase que o dobro, certo?
quase que o dobro. Então, aumenta na mesma proporção. Ó, 114 liberava 352. E 200 que foi fornecido no exercício? Vai liberar quanto? X. E quanto é o X? 617 gramas de gás carbônico foi para a atmosfera. Então, queimamos esse combustível com 200 gramas em massa. Beleza? Então, pessoal, olha aí como é que ficou o probleminha. Redondinho, né? As informações. Um problema fornecido numa linguagem escrita. A combustão da gasolina produziu gás carbônico e vapor d'água. Gás carbônico e vapor d'água, estou falando. Bom, de acordo com estas informações, qual a quantidade de gás carbônico, isso ainda está sendo escrito lá, liberada ou produzida quando se queima 200 gramas da gasolina, ou deste combustível, ou de um outro produto, né? E aí ele te forneceu isso. Aí nós vamos, montamos, calculamos. Beleza? Então, seguimos aqui no exercício, passo a passo, de como você chegar à regra de 3 final. É muito importante essa parte aí. Ter paciência para resolver os problemas. Segunda questão. Ó, 80 gramas de NH3, 80 gramas de NH3 são produzidos pela reação dos gases nitrogênio e hidrogênio. Qual a quantidade em gramas que foi do gás nitrogênio consumido? Olha aí, mais uma pergunta que vem numa escrita, né? E você converter para a equação. Olha como que você vai se deparar, tá? 80 gramas de quem? NH3. São produzidos. Então, toda vez que falar que são produzidos, olha o que é que você vai lembrar. O que está depois da seta. E os que estão antes? Reagente. Então, eles vão reagir para produzir. Olha o lance da questão. Pela reação dos gases. Quem são os gases que vão reagir? Nitrogênio e hidrogênio. Então, se eles vão reagir, ó, claro que tem que ter o quê? O sinalzinho da adição. Vai sintetizar os dois para formar NH3. Aí a pergunta, qual a quantidade em gramas, ou seja, qual a massa, né, em gramas do gás quem? Nitrogênio. Consumido. Então, se é nitrogênio consumido, nós podemos dizer que todo reagente, ele é consumido. Então, o nitrogênio está na condição de quem? Reagente. Olha o que é que você vai fazer. Esses dois vão reagir pela equação. Ó, nitrogênio gasoso mais hidrogênio também gasoso. Ó, são reação entre gases. Eles vão produzir NH3.
gasoso. Pronto, montamos a equação, turma. Certo? Aqui, ó, atenção. Aqui, como você está montando as equações. A partir de uma linguagem escrita. Depois você vai ver comigo como resolver exercício já fornecendo direto a equação. E, às vezes, até balanceada. Então, agora vamos balancear. 2 nitrogênio. Aqui eu tenho 1. Então, para ficar igual, aqui vai ser 2. 2 nitrogênio e 2 vezes 3 hidrogênio, que dá 6. Para não alterar o nitrogênio, aqui o coeficiente é 1. 2. Aqui são 6, ó. 2 vezes 3 hidrogênio dá 6, tá? Então, o número que eu vou colocar aqui vai ser 3. Tá balanceadinho. Agora, vamos calcular as massas molares das substâncias envolvidas. Olha o que é que ele deu para nós. A receita foi 80 gramas de quem? NH3. E perguntou qual a massa em gramas do gás nitrogênio. Então, ele quer o nitrogênio e amônio. As duas substâncias que você vai relacionar. Para isso, olha a tabela periódica, o nitrogênio, vai lá na tabela e ache 14. Vezes quanto? 2, que vai ser igual a 28 gramas por mol. O que você achou? Massa molar. Quantos? Não é 1? Então nem preciso multiplicar, porque aqui o coeficiente é 1, ó. Tá? Não vai alterar o 28. Mas caso você queira multiplicar por 1, você vai ter 28 normalmente, né? Aqui, NH3, nitrogênio na tabela, você já sabe, 14. Vezes quanto aqui? Esquece o 2. Quantas vezes o N aqui está repetido? O N ali, ó, 1. Então, 14 vezes 1 vai ser igual a 14. Tudo pizza? O hidrogênio na tabela vale quanto? Alguns você, pela prática, acaba guardando as massas, né, desses caras. Vezes quanto? 3. Vai ser igual a 3. Então, o que é que você tem ali? 14 mais 3. 14 mais 3 é 17. 17 gramas por mol. Olha lá como é que você achou tranquilinho a massa atômica, a massa molar da substância, ó. Deu 17. Por quê, Jota? 14 mais 3, 17. De quem? Da substância NH3. Mas quantos mols? Qual é o coeficiente estequiométrico para a amônia? 2. Então, vai ser 2 vezes 17. Então, é a massa molar de um mol que você encontra, 17. Aí, o resultado você multiplica pelo coeficiente lá da equação estequiométrica. Então, aqui vai dar o quê? 34 gramas por mol. Então, você acabou de encontrar que 2 vezes 17 dá 34. Então, você tem a massa da substância produzida e tem também a massa da substância inicial que está reagindo de nitrogênio. E agora vamos para quem? Regrinha de 3. Né? Vamos para a regrinha de 3, buscando a receita fornecida no problema, que foi 80 dela. Ó, essa massa aqui, 28. 28 gramas está para a massa aqui encontrada, 34 gramas. De quem? Dessa substância lá. E o 28 do nitrogênio. Tá? A massinha. E agora, vamos buscar a massa na receita. Olha lá. Ele forneceu para você no enunciado que a massa é igual a 80 gramas de quem? NH3. Onde que está o NH3? É isso aqui? Não. NH3 lá, ó. NH3. Então, você vai colocar aqui, ó, 80 gramas que foram produzidas. Foram necessários quantos gramas do gás nitrogênio? Por isso que ele fala, o gás nitrogênio, ele foi o quê? Consumido. Diminuiu. Se aqui diminuiu, o produto, ó, aumentou. Porque era 34, aumentou para 80. Então, ele perguntou, quanto que vale a quantidade do gás nitrogênio que reagiu para produzir 80 gramas do NH3? Então, vamos multiplicar o que agora? Cruzado. Olha lá.
Continha que você já sabe. 34 vezes x é igual a 28 vezes 80. Vamos finalizar aqui o problema. Então, 34x é igual a 8 vezes 8, 64. Subiu 6. 8 vezes 2, 16. Com 6 que subiu, 224. Acrescenta o zero no final. Deu 2.224. Vou isolar quem? X. 2.240. 2.240 dividido por 34. Então, o X aqui vai ser igual a, fazendo a continha, 2.240 dividido por 34, que é igual a 65,88. 65,88 gramas de quem? Do gás nitrogênio. Porque o X está relacionado à quantidade em gramas do gás nitrogênio. Então, aqui vai ser o X. Ó, quanto que você encontrou a resposta, certo? Então, para produzir 80, consumiu muito mais nitrogênio. E para produzir 34, ó, para produzir 34, precisamos de 28. E para produzir os 80, foram necessários X de nitrogênio. Olha a quantidade de nitrogênio. Então, é proporção, né? Então, se eu vou produzir mais amônia, eu preciso de mais nitrogênio. Tá certo? Tá resolvido o problema aí, ó. Mais um exercício bacaninha, resolvendo a estequiometria massa vezes massa. Eu acho que daí para frente você já começa a pegar o sentido de interpretar as questões envolvendo esta relação massa molar da substância versus a massa da receita, que é aquele valor fornecido no enunciado. E agora, vou fornecer uma terceira questão que vem a reação. De acordo com a reação, né? De acordo com a reação abaixo, aí eu vou fornecer a reação abaixo. Vou mostrar lá em cima, enunciado, perdão. De acordo com a reação abaixo, aí vem CO2 mais H2O, setinha, C6H12O6 mais oxigênio. De acordo com a reação abaixo, que representa a fotossíntese. Que representa a fotossíntese. Calcule a massa de água necessária para produzir 300 gramas de glicose. Interrogação. Olha essa questão, pessoal.
olha essa questão de número 3 que você agora tem para resolver. Diferente, né? Eu tenho uma equação já pronta. E ele fala, de acordo com a reação da fotossíntese a seguir, aí ele me forneceu a reação da fotossíntese, o contrário é a reação da respiração celular. Eu tenho um composto aqui orgânico, né? Que reage com gás oxigênio, que produziria gás carbônico e vapor d'água se fosse sentido contrário da respiração celular. Tipo aquela questão que nós falamos do combustível orgânico, a gasolina, o isoctano, né? Que a gente fez aquele cálculo lá para você. E agora ele me forneceu a reação da fotossíntese. Perguntou, calcule a massa de água. Então, olha só a substância que ele quer que você relacione. Água. Então, a água está aqui, ó. A água aqui. Necessária, quantidade de água necessária, né? Para produzir. Olha o produzir, o que é que você vai fazer? Você está catando as informações no enunciado. Para produzir, setinha. Para formar, então, setinha. 300 gramas de glicose. Olha a massa da receita. 300 gramas de glicose. E aí, você como um aluno já de ensino médio, então você já sabe, por meio de vários exercícios dentro da biologia, dentro da química, né, que a fórmula da glicose, né, é C6H12O6. Mesmo que eu não fornecesse para você a fórmula da glicose, C6H12O6, digamos aqui que eu não tivesse fornecido este composto, como vai produzir o quê? 300 gramas de glicose? Então, dessas duas substâncias produzidas, desempata aí para nós. Quem é a glicose? Claro que vai ser essa substância aqui, ó, a glicose. Porque essa outra você sabe que é gás oxigênio. E vai produzir glicose e gás oxigênio. Então, dos dois produtos, sobrou um composto que eu vou acreditar que aquele seja a glicose. E, de fato, é. Aí, quando ele te fornece a molécula da substância, fica mais evidente a identificação. Tudo bem? Então, ó, interessante essa interpretação. Vamos balancear. C6 tem 6 carbonos. Aqui tem um, ó. Então, aqui, ó, tem um. Então, vou colocar também quanto? 6. Igual aí. Olha os hidrogênios. 12. Aqui eu tenho 2. Qual o número que multiplica 2 que vai dar este 12 lá dos hidrogênios do produto? 6 também. Resta agora os oxigênios. 6 vezes 2 dá 12. Mais 6, porque aqui eu tenho um átomo de oxigênio multiplicado por 6 vezes. Então, 12 mais 6 dá 18. Esse pedaço dos reagentes aqui dá 18 átomos de oxigênio. Aqui eu já tenho 6. Então, se aqui tem 6, está faltando quanto automaticamente? Está faltando quanto para poder fechar 18? 12. Porque eu tenho 6 vezes 2, 12. Mais 6, 18. Aqui eu já vejo 6. Para 18 está faltando 12. Só que na molécula lá do gás oxigênio já tem 2. Então, 6 vezes 2, olha o que é que já dá. 12. Ok? Aí esse 12 aqui, somado com esse 6, vai dar o total também dos reagentes, que são 18. E aqui, para não alterar, vai ficar 1. Certo? E a água está aqui, ó. As duas substâncias que ele pede no problema para você comparar. Olha lá. Depois que você pegou a equação já fornecida no enunciado, e sem balanceamento, primeiro de tudo, você procura e balanceie, fazendo favor. E aí você, depois de balanceado, agora vamos para o cálculo da massa molar, usando tabela periódica. E aí, com isso, eu deleto as informações, guardo que é 300 gramas, tá? De glicose, e eu vou querer achar a quantidade de água, que é X. Vou liberar aqui essa parte para regrinha de 3. Ok? Então, vamos lá. Atenção. Atenção, atenção, é importante. Água. Vamos na tabela periódica procurar hidrogênio. Hidrogênio vale quanto? 1.
multiplicado por 2, que é igual a 2. Oxigênio na tabela vale DZ6. Aonde você está tirando esses valores, Jota? Tabela periódica, né? Eu estou indo lá na tabela periódica e buscando essas informações aqui para ti. Vezes uma vez, dá 16. Se eu somar 16 mais 2, eu vou ter 18 gramas para 1 mol. De quem? Da molécula da água. Então, uma molécula de água, H2O, ela tem 18 gramas para 1 mol. Mas são quantas moléculas de água? 6. Então, você vai vir aqui e multiplicar por 6. E aí, quando multiplica, 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 1, 6. E 4 que subiu, 10. Então, a nova massa aqui para 6 mol de água, olha o que é que você tem. 108. O que é que você fez, galerinha? Encontrou a massa da água, que é 18, e multiplicou por quantas vezes? 6. Por quê? Aquele 6 é o coeficiente estequiométrico que você utiliza. Do mesmo jeito, vamos para a glicose. Olha lá. Carbono na tabela, 12. Vezes quanto? 6. Dá 72. Beleza? Hidrogênio vale 1. Multiplicado por 12. É igual a 12. Oxigênio, 16. Vezes 6. Dá 96. Somando tudo, você vai encontrar 180 gramas por mol. De quem? Da glicose. C6H12O6. O que é que você tem ali? A massa molar da glicose. E qual é o coeficiente estequiométrico? 1. Então, o resultado vai continuar sendo 180. Tudo pizza? Então, agora, para finalizar, vamos jogar a regrinha de 3. Quanto é a massa da água aqui que você encontrou? 6 mols da molécula de água. 180. Então, você tem, ó, 180 gramas está para, ó, a glicose, que deu quanto? 108, perdão, aqui. Não é 180. 108. E aqui foi 180 gramas. Então, essa massa que eu refiro é a glicose. E essa aqui é a molécula de água. Dá uma analisada. Certo? Então, agora vamos buscar quantos gramas de glicose foram dados na receita. Aí você lembra lá que foram 200 gramas de glicose? Glicose é aqui, ó. Molécula da água é aqui. Eu não posso colocar os 200 aqui. Porque aí você está fazendo coisa errada, porque 200 aí não é de água, tá? Então, você apaga e mostra que o 200 tem que cair para cá, ó. 200 gramas. E aqui você vai ter X. Certo? Então, multiplicação, o quê? Cruzada. E quando você faz multiplicação cruzada, olha lá, 180 vezes o X, que é multiplicado por 108 vezes 200. 180 vezes X é igual. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 1 é 2. Acrescento 2 zeros no final. 21.600. X é igual a quanto? 21.600 dividido por 180. E o cara está multiplicando, ele passa lá para de baixo fazendo o quê? Divisão. Ok? Olha lá. E aí, resta você agora encontrar, né, quanto que é o teu X. Aí você pega lá 21.600, sua calculadora, dividido por 180, que deu 120. O X é igual a 120 gramas. De quem? O X está abaixo da molécula de água. Então, a pergunta foi, quantos gramas de água foram necessárias para produzir 200 gramas de glicose?
é o açúcar, é o carboidrato. Então, quantos gramas? Aí nós colocamos aqui o X. E olha quanto que foi o X lá agora. 120. Então, se 108 produzia 180, e para produzir 200 não é maior essa quantidade, então eu vou precisar de mais água também. E foi igual a 120. Então, 120 gramas. Então, você fez o que? Um cálculo estequiométrico para achar a massa molar e depois a massa da água necessária que reagiu com gás carbônico para produzir 200 gramas de glicose. Tranquilo? Então, sempre você vai proceder desta forma, né? Envolvendo cálculo estequiométrico, tá? Não tem segredo. Fizemos aqui 3 tipos de exercícios que você viu envolvendo massa molar e a massa fornecida no exercício, que é o enunciado. Tira a informação de lá e coloca na regrinha de 3, para você matar a paca aqui, ó. Beleza? Pode vir em toneladas, pode vir em quilo, tá? Aí você transforma essas massas para grama e trabalha em gramas. Por que gramas, Jota? Porque a massa molar da substância, quando você faz o cálculo usando a TP, tabela periódica, olha o que é que você tem. É gramas por mol. Olha a massa molar a ser encontrada, gramas por mol. Então, eu tenho que utilizar o quê? As massas em gramas, tá? Tá aqui gramas para poder ficar também com gramas. Trabalhar com a mesma unidade de medida que tem nas massas. Por isso que é difícil trabalhar aqui com quilo, né? Se aqui vier com quilo ou tonelada, e você desconsiderar que aqui é grama. Você pode não, você comete um erro aí nos exercícios, tá? Então, é melhor padronizar do que pegar do jeito que está e acreditar que você vai conseguir fazer o exercício com aquela precisão. Então, cuidado. Unidade de medida, ela tem que ser trabalhada igual. Se queres converter, é no final. Achou aqui, ó, 120 gramas. Aí, se ele pediu essa massa aqui em quilo ou em tonelada, então, eu, JP, eu parto daqui. E eu faço uma regrinha de 3, 1 quilo, tem 1.000 gramas. E 120 gramas, dividido por 1.000. E se ele pedisse tonelada? Nas alternativas estariam em toneladas. 1 quilo, né? Uma tonelada tem o quê? Uma tonelada. 1 quilo tem 1.000 gramas, né? E uma tonelada vai ter 1 milhão de gramas. Uma tonelada não tem 1.000 quilos? E 1 quilo não tem 1.000 gramas? Então, você começa a trabalhar o quê? Conversões de unidade de medida. Beleza? Então, aqui mais uma aula de química com o professor JP. Volto nas próximas aulas, mostrando a relação entre números de mols com massa. Tá? Para fazer a terceira aula sobre estequiometria. Tudo pizza? Um abraço, meu gás nobre. Até a próxima.